Fala galera, esse aqui é o Religare, a sua devocional semanal da Liga Teológica. E nós estamos então nessa série de filmes de ficção científica. E o filme que eu trouxe hoje é um filme excelente, é um filme fantástico, na minha opinião, um dos últimos melhores filmes sobre invasão alienígena que nós temos aí nesses últimos anos. O filme de hoje é A Chegada. Pois é, um filme de 2016, a nossa queridíssima Amy Adams e o Jeremy Renner, também conhecido pelo seu papel de Gavião Arqueiro. Aqui eles são cientistas, né? E a personagem da Amy Adams é uma doutora ali em linguística, né? Alguém que ensina, né? Está na academia, justamente uma estudiosa das línguas, né? E das formas de fala, escrita e tudo mais. Acontece que essas naves alienígenas chegam no planeta Terra em vários lugares, não é? São naves realmente muito estranhas para todo esse contexto de invasão alienígena que a gente costuma ver no cinema, né? São naves ali numa forma de um tipo de feijão gigante. E os aliens, eles não chegam atacando, eles apenas aportam, né, em vários pontos do nosso planeta, sequer pousam, né, as naves ficam flutuando ali próximos ao solo, e ali os seres humanos encontram um acesso a essas naves, uma forma de chegar até o interior dessas naves e ali ter um certo contato com essas criaturas alienígenas que também são muito diferentes do que a gente tem o costume de ver no cinema. Acontece que há um paralelo aqui entre a dificuldade de comunicação e as más interpretações daquilo que acontece em filmes de invasão alienígena, né? Quando se pensa que é para promover um tipo de guerra e que a gente tem que se preparar para se defender e tudo mais, quando na verdade esse filme ele fala sobre comunicação, né? E a importância dessa comunicação entre os aliens e os seres humanos, e que no meio da comunicação dos aliens tem um plot twist aí, eu não vou falar aqui, mas que essa comunicação ela tem uma importância extrema ao longo desse filme. E aí esse lado de não conseguir se entender tão bem é que me faz pensar sobre muitas vezes a necessidade que nós temos de nos comunicar e também nos fazer entendidos pelas outras pessoas e ainda entender as outras pessoas e até mesmo Deus e até mesmo na nossa fé. Lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, está escrito na palavra de Deus: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciavam-lhe que se passava de Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também com todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A gente tem aqui essa passagem até bem conhecida, né, do Novo Testamento. Um desses encontros de cura, onde Jesus realiza ali uma obra milagrosa. E é interessante, quando se trata da cegueira, há diferentes formas de Jesus curar, não segue um único padrão. Aqui, especialmente nesse momento, você tem algumas personagens surgindo aqui nessa história. Você tem Jesus, o protagonista, e você tem a multidão em volta de Jesus, né? Pessoas que estavam ali seguindo Jesus, seja para ouvir suas palavras, seja para receber milagres, seja para presenciar atitudes de Jesus ali do sobrenatural. Acontece que era tanta gente envolto a Jesus que caminhando fazia muito barulho. E esse cego, que era alguém que já ficava ali nas proximidades das portas da cidade, ele ficava e tinha o costume de pedir esmolas, provavelmente alguém já conhecido daquela população.
ele ouve esse barulho e isso foge da rotina, né? Isso vai além do que ele costumava ouvir naquele horário, naquele dia, ali naquela região. E então ele pergunta, já que ele não enxerga, ele pergunta o que é que está acontecendo, e aí falam que é Jesus. Provavelmente ele também já tinha ouvido falar de que Jesus era capaz de realizar milagres. E aí o cego, ele usa o único recurso que ele tem, que é a voz. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vocês têm já estabelecido aí uma tentativa de comunicação, uma tentativa de se fazer ouvir por Jesus Cristo. Mas aqui você tem um outro lado, essa multidão, ela se incomoda, ela diz que ele está atrapalhando, ela diz que o cego ele está incomodando o mestre, porque ele está gritando, afinal de contas, eu acho que eles queriam algum tipo de ordem ali naquela situação. Mas eles não tiveram uma empatia de pensar que aquele cego ele só tinha aquele recurso, era a forma que ele tinha para chegar até Jesus, pois no meio daquela multidão dificilmente ele alcançaria Jesus, ou ele ia mirando e assertivamente chegaria até Jesus sendo ele cego, não é? Então ele grita. E aí, no meio desses gritos, Jesus o ouve, né? Então, agora é Jesus que estabelece um canal de comunicação. Jesus vai até o cego, não é? E o que eu acho interessante aqui é que a Bíblia, em outros lugares, diz que Jesus, ele sabe o que a gente pensa, sabe o que está no coração da gente, inclusive das nossas ansiedades. Então, Jesus já sabia o que esse cego queria. Afinal de contas, a vida dele era pedir esmola, ele não tinha uma vida de qualidade. E aí Jesus cria esse ambiente de diálogo fazendo uma pergunta que Jesus já sabia a resposta. Ele já tinha esse spoiler. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Não é? E aí o cego responde, não é? Eu quero enxergar. E aí quando Jesus diz que a tua fé te salvou, não é? A gente puxa no entendimento de que quando esse cego vai até Jesus, quando ele grita por Jesus, ele já está fazendo isso por fé, não é? Quando Jesus diz que a tua fé te salvou, não é somente pela resposta do cego, eu quero enxergar, mas entende-se nesse contexto que em tudo que esse cego fez, a fé dele estava ali se alimentando, não é? E assim, alimentado dessa fé, ele teve essa coragem, né, de enfrentar uma multidão de pessoas que mandavam ele se calar para assim chegar até Jesus. Na verdade foi Jesus que foi até ele. Então nós temos aqui estabelecido um canal de comunicação. E como é importante, nesse filme A Chegada, a falta dessa comunicação pode trazer uma grande catástrofe entre as nações, não é? E aí, através da comunicação e dessa especialista em linguística, é que as pessoas começam a se resolver, e aí você vai ter um grande plot nesse filme, o porquê dessa comunicação ser tão importante. Pois é, ainda hoje precisamos aprender a nos comunicar, né? Muitos problemas da nossa sociedade se dá pela falta da comunicação, por não sabermos nos comunicar bem, falar o que sentimos, falar o que pensamos, ou então não saber comunicar bem exatamente o que sentimos e pensamos e machucamos pessoas. Então há tantas coisas que precisamos aprender e desenvolver. Não somos experts em comunicação, mas Jesus é. E aí Jesus, ele cria esse ambiente, esse diálogo com esse cego. É tão interessante que depois que ele é curado, esse cego, ele usa agora da sua comunicação para louvar, para falar das maravilhas que Deus fez na vida dele. E quando o cego faz isso, o texto diz que outras pessoas também fazem, não é? Aquele que gritava por Jesus, incomodava a multidão, é alguém agora que está sendo influencer, né? Está levando outras pessoas a adorarem a Deus através da sua comunicação. E a minha pergunta é essa: como é que está a sua comunicação com Deus? Né? Como é que você tem conversado com Deus em oração? Como é que você fala para Jesus daquilo que você tem sentido, daquilo que você tanto deseja? E Jesus vem para nós e também faz essa pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Não é? Então pense nisso. A minha oração é que você trave uma boa comunicação com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Pois é, galera, esse aqui é o nosso Religare. E se você tem sugestões de filmes de ficção científica que você tanto gosta, escreve aqui embaixo que quem sabe vai virar também tema dos nossos encontros aqui. Valeu, galera!